Então, eu queria que você se preparasse, porque nós vamos falar hoje, nessa manhã de domingo, o tema da mensagem é predestinação, verdade ou heresia. Predestinação, verdade ou heresia. O texto que dá suporte a essa mensagem está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 34. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 34. Ok? Eu vou ler o texto. O apóstolo São Paulo, escrevendo à igreja dos Coríntios, diz: tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Vamos fechar os nossos olhos, curvar a nossa cabeça. Vamos orar ao nosso Deus agora, em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, Deus de infinita bondade e misericórdia, Deus santo, justo, verdadeiro, único Deus. E nós te damos graça pelo privilégio de estarmos aqui reunidos nessa manhã de domingo. A tua igreja se reúne para ministrar louvores ao teu nome, para te adorar, porque o Senhor é digno de louvor e de adoração. E nós queremos que nessa manhã, Senhor, o teu Espírito abra o entendimento de cada um dos que estão aqui presentes, daqueles que vão ouvir pela internet, para que nós possamos compreender a tua palavra, para que possamos manejar bem a palavra da verdade. Paulo disse: importa que os homens nos considerem ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Nós queremos ser dispenseiros dos teus mistérios. Queremos manejar bem a palavra da verdade, porque somente assim nós podemos conhecer o Deus eterno, o Deus verdadeiro. Somente assim podemos servir ao Senhor como o Senhor quer ser servido e não como nós queremos servir. Fala-nos nessa manhã. Usa-me como teu pastor, como teu servo. Inspira-me, capacita-me para que eu possa anunciar as boas novas do teu reino. Usa-me mais uma vez, eu te peço, Senhor Jesus, por amor do teu santo nome, e todos aqueles que creem digam amém, amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, nessa série de mensagens que o pastor vai fazer, começou domingo passado, que eu chamo a série Revelações, nós vamos relembrar pontos importantíssimos do Evangelho da Graça de Deus, que faz com que nós sejamos ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. O que é um dispenseiro dos mistérios de Deus? É um especialista, é a pessoa que conhece profundamente a verdade da palavra de Deus e ela está apta a mostrar Deus a esse mundo de uma maneira que o mundo não conhece. Então, Paulo, quando escreveu aos Coríntios, diz: tornai-vos a sobriedade como é justo, e não pequeis. Agora, preste atenção no que o apóstolo diz agora. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para a vergonha vossa. Por que Paulo disse isso para a igreja? Porque não ter conhecimento da palavra é não ter conhecimento de Deus. Se você não conhece a palavra, você não conhece Deus. Foi exatamente esse problema que o apóstolo Paulo encontrou nessa igreja dos Coríntios. Apesar da palavra ter sido pregada, alguns não tinham ainda conhecimento de Deus. Como é que explica isso? A palavra já tinha sido pregada, já tinha sido ensinada, mas alguns, Paulo diz, para a vergonha vossa, ainda não têm conhecimento de Deus. Quer dizer, apesar da palavra ter sido pregada, Paulo disse que alguns não tinham conhecimento. São aquelas pessoas que ouvem a palavra, ouvem a pregação, quando termina o culto, saem do templo, vão para casa e não tiram um tempo
para meditar naquilo que ouviram. Não tiram tempo para meditar naquilo que Deus falou para eles. Isso é fundamental para você ter uma vida cristã saudável. Isso é tão importante que é mandamento de Deus para nós. Sabia que é mandamento? Abra a tua Bíblia em Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué, capítulo 1. Encontraram? Ok? Vou ler. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite. Você quer repetir, por favor? Medita nele dia e noite. Diga. Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha, é muito triste ver que as pessoas ouvem tanto falar sobre Deus, ouvem o evangelho da graça de Deus, mas não conhecem Deus. Muita gente ainda não conhece Deus. É essa reclamação que Paulo está fazendo para essa igreja. Se você não medita na palavra, não conhece o Deus verdadeiro. E não conhecendo o Deus verdadeiro, você pode colocar a tua fé em qualquer Deus falso que te apresente. Você vai pensar que é o verdadeiro, está crendo no falso. Tem muita gente lá fora crendo num Deus mau. O Deus que a maioria das igrejas tem apresentado é um Deus déspota. Um Deus que eles dizem, se um filho dele pecar, ele joga no inferno. Um Deus que só atende o pedido de um filho se ele der R$1.000 na fogueira santa de Alibaba os 40 ladrões. O Deus que não é soberano, não é todo poderoso, é todo fraquinho. Um Deus que eles dizem não pode fazer nada sem que o homem permita. Se o homem não permitir através do livre-arbítrio, Deus não pode agir nesse mundo. É uma coisa impressionante. Por isso que eu digo que você deve amar muito essa igreja, porque nessa igreja você aprende a verdade da palavra de Deus. Os filhos do diabo são zero em conhecimento. Zero em conhecimento da verdade. Por quê? Porque eles foram postos nesse mundo para serem desobedientes, para tropeçarem na palavra. Nós vimos isso no culto passado. Agora, veja a audácia dessa gente. Mesmo sem ter conhecimento de Deus, eles criam deuses falsos, criam um evangelho pervertido e induz o Filho de Deus que não tem o conhecimento a crer em mentiras. Isso é muito, muito importante e grave. Um exemplo clássico disso é o do Silas Malafaia. Silas Malafaia combate ferozmente a verdade da predestinação. Não sei se você já ouviu a pregação dele condenando a predestinação. Ele diz, numa das suas pregações, nós não acreditamos numa predestinação fatalista. Não acreditamos que Deus já fez escolhas antecipadas de quem vai para o céu e de quem vai para o inferno. É nisso que nós não acreditamos, diz Silas Malafaia. Aí ele diz, daí eu fico vendo aquele homem na televisão usando o texto de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, numa tremenda falta de vergonha do que significa hermenêutica. É uma molecagem de estupar um contexto, e esse sujeito usa esse texto tantas vezes para falar de predestinação para a salvação, e o texto não tem nada a ver com salvação. São palavras do Silas. Aí ele continua, aqui, se referindo nesse texto, a palavra de Deus está dizendo que Deus escolheu ele, Jeremias, para ser profeta. É a escolha de Deus para o desempenho ministerial. Não é escolha para a salvação, não. Isso é uma deturpação da hermenêutica bíblica. Agora vou eu. Já falou muita besteira, Cida. Deixa eu falar a verdade. Vamos ver quem é que está pregando a verdade, quem é que está manipulando as pessoas e deturpando a palavra de Deus. Vamos ver. Abra lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Deus se dirige ao profeta Jeremias e revela uma verdade que impacta a vida desse homem, como impacta a nossa também. Então ele diz, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci.
E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Preste atenção, meus irmãos. Esse texto está mostrando a nossa pré-existência com Deus. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, nos criou à sua imagem e à sua semelhança como seres espirituais. Mas nos criou quando? Desde antes da fundação do mundo. Deus também mostra, nesse texto, que Ele é que dirige, Ele é que determina os teus passos, Ele é que consagra pessoas para fazer a sua obra. Então, a verdade da Bíblia é que Deus nos escolheu para a salvação e que essa escolha é desde a eternidade e que não dependeu de homem nenhum, nem vai depender. Depende exclusivamente de Deus. Talvez o Silas não saiba, ou finja não saber, o que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Ou finge não saber, ou é desonestidade mesmo, para manipular as pessoas no erro. Falta humildade para reconhecer que não prega a verdade. Encontraram? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Está aqui a verdade. Deus nos escolheu para a salvação desde o princípio. Diga, desde o princípio. Quando foi esse princípio? Desde a eternidade. Quando Ele nos criou a sua imagem, a sua semelhança, como espíritos angelicais. A nossa verdadeira identidade é de um espírito, que por um breve período de tempo está nesse corpo de carne. Mas quando chega o fim da tua existência humana, o corpo volta ao pó como era, o espírito volta para Deus que o deu. Diga graças a Deus. Então, a nossa escolha e a nossa eleição foi feita desde a eternidade, antes da fundação do mundo. As palavras de Paulo à igreja de Éfeso ratificam essa verdade que eu estou ensinando a você nessa manhã de domingo. Marca aí na tua Bíblia, Efésios capítulo 1, versículo 4. Efésios capítulo 1, versículo 4. Ok? Então diz o apóstolo São Paulo: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Como é que o sujeito tem uma Bíblia e vai para uma televisão e diz que é heresia, que Deus não nos escolheu antes da fundação do mundo, que tem que usar livre-arbítrio, tem que aceitar Jesus, negando frontalmente a verdade sagrada, como você está conferindo na tua Bíblia agora. Então, ao escrever a Timóteo, mais uma vez, Paulo traz a revelação desse grande mistério. Mais uma vez, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, marque aí na tua Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Aqui nós fazemos o que o apóstolo Paulo recomendou à igreja, conferindo coisas espirituais com espirituais. Aqui nós conferimos na Bíblia. Aqui não tem espaço para lógica, para sofisma, para ideias humanas. Então ele diz que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Antes de Deus criar o mundo, Ele já tinha nos criado a sua imagem e semelhança e já tinha decretado graciosamente que nós seríamos salvos. Foi Deus, meu irmão, que com o seu poder nos salvou e nos chamou com santa vocação. Paulo está dizendo, não segundo as nossas obras, não segundo os jejuns, não segundo os sacrifícios, não segundo o nosso querer, mas conforme a sua própria determinação e graça. Quer dizer que aquilo que Deus fez na nossa vida foi nada mais, nada menos do que o cumprimento de uma determinação dele próprio. Deus fez o que ele já havia determinado. Diga graças a Deus. Deus já havia determinado nos salvar graciosamente, pelo seu poder, antes dos tempos eternos.
antes da fundação do mundo. E agora, essa determinação graciosa, não é por obra da lei, não é por sacrifício, essa determinação graciosa nos é dada em Cristo Jesus, ou seja, ela se manifesta na nossa vida em Cristo, mas foi dada antes da fundação do mundo. Tudo já está determinado por Deus. Quando uma pessoa é predestinada por Deus, ela é chamada por Deus, ela ouve a sua voz e o segue. Não há possibilidade de um eleito ouvir a voz de Deus e não seguir. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas seguem ou não seguem? Ou tem livre-arbítrio e diz: não quero seguir. Não segue. Se é ovelha, tem que seguir. Você crê nisso? Diga amém. Então, quando um predestinado é chamado por Deus, ele ouve a voz de Deus e segue. Deus não se surpreende. Deus já sabia que seria assim, porque foi ele mesmo quem determinou que seria dessa maneira. Tem gente que pensa que Deus se surpreende. Tipo assim, Deus olha e diz: ih, o Tênis se converteu. E, ai, desse jeito vocês me matam do coração, não esperava. O Nando, e ele chama pelo teu nome, Nando. Que surpresa, eu não acredito nisso. Como é que foi possível isso? Mas pensa que Deus se surpreende. Pensa que para Deus é uma novidade. Então, a verdade revelada a Paulo nos mostra de uma maneira clara que a nossa salvação, a minha e a tua, foi otorgada por Deus desde antes da fundação do mundo. Paulo não tinha nenhuma dúvida, por isso ele afirma, quando escreve a sua carta a Tito, é uma das epístolas pastorais, foi escrito para um pastor, Tito era um jovem pastor, Tito capítulo 1, versículo 2. Tito capítulo 1, versículo 2. Posso ler? Vou ler. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Diga graças a Deus. O Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Eu disse ainda há pouco, quando Salomão fala sobre o ciclo da vida nesse mundo, ele diz: chega ao final do tempo que nós existimos nesse corpo de carne, o corpo volta ao pó como era e o espírito volta para Deus, que é Deus. Ora, só pode voltar para Deus quem de Deus veio. Primeiro nós existimos com Deus nos céus. Antes dele fundar o mundo, ele nos criou como seres espirituais. Isso é um privilégio maravilhoso. Então isso mostra que é um verdadeiro absurdo o ensinamento que o Malafaia tenta passar para o povo que está debaixo do seu ministério, dizendo que Deus só elege aqueles que ele sabia que iriam aceitar Jesus. É um absurdo. O cara vai para uma televisão, para um rádio, tem um alcance violento de audiência e diz: não, predestinação é do diabo. Deus sabia quem é que ia aceitar Jesus por livre-arbítrio. Aí ele predestina. Tudo o contrário. Predestinação significa o quê? Pré-destino. Antes de você ter um destino, Deus já determinou qual seria o teu destino. Ser salvo, ser um eleito. Diga graças a Deus. O problema é que as pessoas não raciocinam. Porque se raciocinar, vai ver que por esse raciocínio fraudulento que o Silas apresenta, Deus só escolhe aqueles que o escolheram primeiro. É isso que ele está dizendo. Primeiro você tem que escolher Deus, usar o livre-arbítrio e aceitar Jesus. Depois, se você aceita Jesus, Deus te escolhe. Que coisa impressionante. Mas as pessoas não meditam, ficam cegas, são manipuladas, sofrem uma verdadeira lavagem cerebral e acabam crendo em mentira. Mas ele prossegue na sua luta desesperada de combater a verdade da predestinação e diz assim, são palavras do Silas Malafaia. Quer ver uma outra passagem, para não dizer que eu trouxe um texto isolado? Aí ele vai citar a passagem.
de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 a 5. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz as coisas vãs, os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Paulo está dizendo, eu não me sinto culpado. Paulo está dizendo, graças a Deus, que o cristão não tem sentimento de culpa, porque o cristão crê naquilo que Deus falou. Dos teus pecados não me lembrarei mais. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez que Deus te chama, os teus pecados são jogados no mar do esquecimento. E ele ainda bota uma placa lá, proibido pescar. Não pode mais pescar pecado. Acabou, definitivamente. Dos teus pecados não me lembrarei mais. Aí ele diz assim, se é verdade que Deus predestinou pessoas antes da fundação do mundo, então Paulo tinha que dizer, quanto a mim, já estou eleito. Aí ele começa a fazer galhofa. Paulo tem que ter escrito, quanto a mim, já estou eleito, já estou justificado. Você ouve esse povo aí, a expressão que o Silas usa, dizendo, tu és uma pedra que vive, tu és um eleito, tu és um predestinado, tu és um escolhido. Ele diz que tudo isso é heresia. No versículo seguinte, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 3, versículo que eu li ainda agora, eu quero ler de novo. Porque de nada me argui a consciência. Contudo, Paulo diz, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. O problema, sabe qual é? É que o povo de Deus não mergulha no conhecimento sagrado. Se satisfaz com pouca coisa. Aqui Paulo está dizendo, preste atenção nisso, que a sua consciência não lhe acusa de nenhum pecado. Mas veja bem, o que Paulo está dizendo realmente é que a sua consciência em nada lhe acusava no que diz respeito à maneira como ele vinha desempenhando o seu ministério. A discussão aqui desse texto é a maneira como Paulo desempenhava o seu ministério. Os judeus diziam, esse não é apóstolo coisa nenhuma, Paulo é um falso apóstolo, não deu ouvidos a Paulo. Então, tentavam de todas as maneiras difamar o mensageiro. Eles fazem a mesma coisa no dia de hoje. Então, ele está se referindo ao seu ministério apostólico. Ele diz, eu desempenhei o meu ministério, trabalho de uma maneira árdua, com denodo, com dedicação, com minha consciência está absolutamente tranquila, porque eu tenho feito aquilo que é o meu melhor para Deus. Você tem feito o teu melhor para Deus? Pastor, mas não está falando aí em justificado? Essa palavra justificado que ele emprega nesse versículo não tem nenhum significado teológico que envolva a doutrina da justificação. Não está falando de justificação como doutrina teológica. Em nenhum momento Paulo está falando sobre a sua salvação pessoal. Essa palavra justificado, como Paulo empregou nesse texto, indica simplesmente, como é que eu diria, a avaliação que o cristão faz da sua vida espiritual em relação a Deus, diante de Deus. Paulo está se referindo à avaliação da qualidade do desempenho da sua missão, da maneira como ele faz a obra, da maneira como ele se dedica, da maneira como ele leva a sério. É esse o assunto em questão. Na sequência do seu discurso, ele diz, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz das coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Igreja, Paulo está mostrando que todas as avaliações feitas pelos homens antes da vinda de Cristo são avaliações cheias de preconceito, cheias de segundas intenções, cheias de politicagem.
Hoje o que você mais vê nas igrejas são pessoas deturpando a verdade sagrada. Então, hoje, como no tempo de Paulo, já se fazia o assassinato de reputação. O que é o assassinato de reputação? Você é uma pessoa íntegra, você é uma pessoa temente a Deus, você não vive uma vida de pecado, você vive uma vida de santidade. Mas quando você traz uma palavra que eles não aceitam, eles começam a denegrir a tua pessoa. Como eles não têm como refutar a palavra, eles denigram o mensageiro da palavra. Assassinam a reputação. Diz que o cara... Vou dar um exemplo. Quando eu comecei a pregar o Evangelho da Graça de Deus, eu fazia um programa na Rádio Evangélica FM em Recife, de 10 às 11 da noite. Toda noite eu fazia 1 hora de programa. E depois do meu programa, vinha Madrugada com Cristo. Era um programa que começava às 11 da noite e ia até 6 da manhã, da Assembleia de Deus. Toda noite eles faziam a Madrugada com Cristo inteiro. E eu estou lá pregando o Evangelho da Graça de Deus, predestinação, salva e salvo para sempre, que os demônios estão em algemas eternas, essas verdades que nos fazem tão bem. Aí um dia eu chego na rádio para fazer o programa, cheguei um pouco mais cedo, e o rapaz que ficava na portaria da rádio, ele chega para mim e diz assim: pastor, o único pastor que me chamou a atenção para ouvir a palavra foi o senhor. Aqui é o dia todo pastor pregando. Nenhum me atraiu. Quando o senhor começou a fazer o programa que eu ouvi, me chamou a atenção e eu passei a ouvir o programa do senhor. Não perco um. Diga amém, meu irmão. Glória a Deus. Aí ele disse: mas eu podia fazer uma pergunta para o senhor? Eu digo: pode. Agora só vai me prometer uma coisa. O senhor não vai dizer que eu te disse. Eu digo: não, aí não tem negócio, não tem jogo. Se disser, eu vou ter liberdade de falar. Eu não empenho minha palavra assim, não. Depois eu vou dizer: o senhor conhece Itamaracá? É uma ilha. O senhor conhece Itamaracá? Eu conheço. O senhor já foi lá muitas vezes? Eu digo: fui uma vez, com minha mulher e meus filhos. Por quê? Eles, porque essa turma que entra depois do senhor estava dizendo que vê o senhor em Itamaracá bebendo uísque com água de coco, já viram o senhor embriagado, só de shortinho. Imagine como é que eu entrei no ar. E eles, quando eu entrava no ar, eles já estavam na sala esperando a hora deles. Mas descasquei o verbo e desafiei. Se alguém quer testemunhar contra mim, que entre nessa sala agora, nesse estúdio. Agora vai ter que provar. Então é uma tática diabólica. Como eles não podem combater a palavra, não sabem refutar a verdade de Deus, eles denigram o mensageiro. Chama-se assassinato de reputação. Isso é muito comum nos dias de hoje. Mas continuando, Paulo disse assim: que quando Jesus vier buscar a sua igreja, ele trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. O que é isso? Há muitas pessoas que vivem dentro da igreja. Quando eu digo a igreja, estou falando a igreja como corpo místico de Cristo no mundo inteiro, principalmente líderes que escondem do povo o seu verdadeiro caráter. Vive uma vida dissimulada. Na igreja é um santo, fora da igreja é o capeta em pessoa. Como se Deus não nos acompanhasse por onde quer que nós formos. Então, vive uma vida dupla. São atores de palco. O que eles fazem no altar é nada mais nada menos do que representar. Então, Paulo disse: olha, Deus vai desmascarar essa gente. Quando chegar o dia da vinda de Jesus, todo esse povo aí que combate a verdade, zomba da verdade, difama o mensageiro, vão prestar contas a Deus. Normalmente, essa turma consegue passar a vida inteira sem ser desmascarado. Mas, por outro lado, a gente tem que entender que existem aquelas pessoas que não vivem uma vida dissimulada, não vivem, mas que não são sinceras no seu serviço cristão.
Por que não são sinceros no seu serviço cristão? Porque não meditam na palavra para compreender a palavra. Se você não meditar na palavra ouvida, como é que você vai compreender a palavra para colocar ela em prática? A gente está fazendo esse culto aqui agora. Quando terminar o culto, meia hora depois, se eu perguntar a você o que é que foi pregado, você já vai ter dificuldade de dizer. Qual o assunto? O que é que Deus abordou hoje? O que é que Deus falou com a igreja nessa manhã? Mas se você sai daqui, acabou de ouvir a palavra, durante a semana você pega a sua Bíblia, pega as anotações que você fez e vai meditar em cada passagem bíblica. O que é que Deus está falando? Para o Espírito Santo colocar isso como se fosse uma marca no teu espírito. A palavra tem que marcar você como eleito de Deus, como predestinado para a vida eterna. Então, há muitos pastores que agem dessa maneira apenas visando receber um salário no final do mês. Eles não têm compromisso com Deus. Eles se fizeram pastores. O verdadeiro pastor não é feito nos bancos de uma faculdade teológica. Porque hoje é assim. Sabe de uma coisa? Eu acho que eu vou ser pastor. Como é que eu faço para ser pastor? Não, você vai ali, se inscreve no seminário, vai estudar dois anos. Com 2 anos você recebe o diploma de pastor e você está consagrado para fazer a obra de Deus. O cara não conhece nada de Bíblia, não tem discernimento espiritual. Ele mesmo se autoproclamou pastor, quando, na verdade, o verdadeiro pastor é aquele vocacionado por Deus. O Senhor disse a Jeremias: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Eu já te conheci, rapaz. Jeremias deve ter tomado um susto. Como? E antes que saísse da madre, antes que tua mãe te desse a luz, eu te consagrei e te constituí um profeta para as nações. Hoje eu tenho consciência de que Deus me consagrou e me constituiu um pregador do Evangelho da graça de Deus. Não foi uma escolha minha. Eu nunca pensei nem em ser cristão. Eu era católico, apostólico, romano, daquele do pé roxo, daquele que diz: sou católico, vou morrer católico. Não adianta, nem venha me falar que eu não quero ouvir. Eu era assim, praticante. Usava aquela batina de padre, que era coroinha, com aquele negócio que balança o incensário para participar da missa. Nunca sonhei na minha vida ser o que eu sou hoje. Pensei em ser em tudo nesse mundo, nunca em ser um cristão. Como é que eu sou um cristão hoje? Como é que explica? Foi o meu livre-arbítrio? Não, o homem não tem livre-arbítrio. O homem está morto em delitos e pecados. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, diga, todos se extraviaram. Outros pastores servem visando apenas a glória pessoal, uma posição de destaque na sociedade, procuram ter prestígio entre os homens, são aqueles que se submetem a qualquer sistema humano, a qualquer tradição religiosa, se submetem a qualquer convenção em detrimento da verdade da Bíblia. Aí as igrejas estão cheias de gente assim. O cara quer ter fama, quer ser aplaudido pela sociedade. Quando Jesus disse o quê? Assim como me perseguiram, perseguirão a vocês também. Você não vê perseguição hoje. É muito raro. Agora, quando você abre a boca e diz: o Senhor me predestinou em amor, aí você compra uma briga. Principalmente se tiver um monte de evangélico reunido. Eles vêm com tudo para cima de você. Que é isso, irmão? Falar de predestinação? Predestinação é do diabo. Não fale nisso, não creio nisso, não acredito nisso. Olha, cuidado com esse irmão aí que ele é do diabo. Já coloca um selo na tua testa que você é do diabo. O sujeito está lá porque ele quer ter uma posição de destaque. Os pastores, na sua maioria, os que estão na televisão, que têm uma audiência enorme, não são perseguidos. Na palavra diz: assim como perseguiram a mim, perseguirão a vocês também. Por quê?
porque pregam um evangelho água com açúcar, que você vai ficar rico, que Deus vai abrir a porta de emprego. Eu fico pensando, se para você ter um emprego depender de Deus abrir porta, como é que explica esse pessoal aí fora que nunca nem entrou na igreja e as portas se abrem para eles? Não precisa Deus abrir porta para você. A porta já está aberta. Você que tem que fazer a sua parte. Está desempregado? Vai procurar um emprego, prepara um currículo, compra jornal, vê os anúncios, esse aqui encaixa, vou levar meu currículo lá, vou mandar, vou fazer entrevista, até encontrar um que seja adequado para você. Não precisa Deus abrir porta. Você está com uma virose, já está determinado que o medicamento para combater virose. Um antibiótico, um anti-inflamatório, um remédio para dor. Não precisa. Não, eu estava com a virose, o irmão orou ali, você sabia? Desapareceu a virose. Como é que você faltou uma semana de culto? Não, porque eu fiquei ainda debilitado, mas já estava curado. Já estava curado, mas fiquei debilitado. É uma coisa impressionante. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que somente Deus pode fazer uma avaliação correta dos motivos que estão dentro do nosso coração. O que é que eu faço o que eu faço? Por amor a Deus, por amor à verdade, porque Deus me escolheu, porque Deus determinou que eu seria um pastor. Amém? Então, depois de tudo exposto, com a clareza que era peculiar a Paulo, Paulo pregava coisas profundas, mas de uma maneira muito clara. Então ele diz, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Quer dizer, de acordo com a maneira como você serviu a Deus, cada um receberá o seu louvor, o seu galardão, a sua recompensa, de acordo com a maneira como você serviu a Deus. Como é que você tem servido a Deus? Deus é prioridade na tua vida. Ele ocupa o primeiro lugar. Na minha vida, ocupa. Tudo que eu for fazer na minha vida, primeiro Deus. Eu consulto logo. Vai trazer benefício para a minha vida espiritual? Vai trazer benefício para a igreja? Vai servir para alcançar a alma? Não, não vai. Então, para mim, não serve. Tem que ter um propósito. Como é que você tem servido a Deus? A pessoa trabalha, amanhece um dia com um pouco de resfriado. Aquele resfriado que já dá uma dorzinha no corpo, ela diz. Aí você diz, não vá trabalhar não, você já está ficando gripado, vai piorar. E está chovendo, o tempo está frio. A pessoa diz, é mesmo, né? Então, não, mas eu vou, que senão eu perco meu emprego. Vai com tudo. Pode estar greve de ônibus, chega a pé, mas vai. Quando se trata das coisas de Deus, não, eu não vim porque eu amanheci com um pouquinho de dor de cabeça. Eu não vim para os cultos porque eu recebi uma visita em casa. Eu nunca deixei de fazer um culto por causa de visita. Uma vez eu lembro, nós acordamos, era um domingo de manhã para ir fazer o culto em Recife. E quando a gente estava para sair, chega meu pai e minha mãe, veio nos visitar. Saíram de Natal para Recife, na hora da gente sair. Eu digo, olha, estamos indo para a igreja. Eu tenho um culto às 9 horas da manhã. Querem ir? Não, não queremos não, tal, não sei o quê. Eu digo, então está aqui a chave da casa, fique à vontade, mas eu não posso deixar de ir para a igreja. Vou fazer o meu culto e na volta nós vamos ter todo o tempo do mundo para conversar, para colocar os assuntos em dia. Sempre agir assim. Deus é prioridade. Deus é coisa séria. Nós não estamos brincando de religião. Nós estamos vivendo a palavra predestinada de sabedoria. Diga graças a Deus. Então Paulo diz, naquele dia o Senhor distribuirá a cada um de acordo com da maneira com que serviu a Deus. Isso é uma verdade bíblica. Se lendo esse texto, você vai perceber que em nenhum momento Paulo se referiu à justificação pelo sangue de Cristo. Em nenhum momento
Paulo faz menção à segurança eterna da salvação. Ele não está falando de salvação aqui. Está falando do seu ministério que era contestado, que era posto em prova, porque os outros não aceitavam por inveja. João capítulo 15, versículo 16. Olha que coisa tremenda isso aqui. É triste ver que a igreja, na sua grande maioria, rejeita essa verdade. Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Não foram vocês que me escolheram. Aí vem o Silas e diz: não, primeiro o homem tem que escolher Jesus, para Jesus depois escolher o homem. Não tem coisa mais diabólica do que isso. Então, não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu escolhi a vós outros. Essa escolha aqui foi feita antes dos tempos eternos. E ela se manifesta na vida de cada eleito de Deus, cada um a seu tempo. Não teve o tempo que você se converteu? Não teve o tempo que eu me converti? Cada um tem o tempo de Deus. Deus já fez a obra, já te salvou, já te santificou, e isso vai se manifestar ao mundo no tempo determinado por Deus. Quanto à passagem de Jeremias 1, versículo 5, que fez eu fazer um desvio aqui, é muito importante que nós possamos meditar nessa palavra. Eu disse meditar na palavra. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Quer dizer que Deus estava dizendo aqui que antes que Jeremias fosse formado no ventre da sua mãe, antes que Jeremias assumisse uma forma humana, Deus já o conhecia. Olha que coisa espetacular. Por quê, pastor? Porque Jeremias já existia com Deus na sua forma de espírito, como nós também existimos. Você primeiro existiu com Deus, Deus te criou a sua imagem, a sua semelhança. Qual é a imagem e semelhança de Deus que nós temos? Um ser espiritual. Deus é, fala alto, espírito. Nós fomos criados à imagem e semelhança dele, seres espirituais. No ventre materno, o teu espírito, como o meu, foi revestido de carne, e nós passamos a existir nesse mundo numa forma humana. Mas a verdadeira identidade dos eleitos de Deus é de um ser espiritual. Você é um ser espiritual. Se tirar o teu corpo agora, você permanece ser espírito. Você não é esse corpo. Esse corpo é uma embalagem. Deus deu forma humana. Então, antes que Jeremias nascesse num corpo de carne, Deus já o havia consagrado e constituído ele como profeta às nações. Jeremias não foi fazer um seminário teológico. Jeremias não foi se alistar numa faculdade de teologia porque ele tinha vontade de ser. Não, essa vontade de ser que se manifestou nele foi Deus efetuando o querer e o... Porque Deus é quem efetua em vós o querer e o... Então, o verdadeiro pastor é aquele que foi constituído por Deus antes dele ser gerado no ventre da mãe. Antes de Deus gerar o meu espírito no ventre da minha mãe, um ser revestido de carne, Deus já havia determinado que eu me converteria. Eu seria um pregador do Evangelho da Graça de Deus, que é um privilégio maravilhoso. Deus já havia determinado que nós estaríamos nessa manhã aqui reunidos. Você pensa que isso é surpresa para Deus? Não. O irmão ali, eu ainda não gravei teu nome. Cleiton. Eu vou gravar. Vai demorar 10 anos, mas eu gravo. Cleiton. Domingo passado eu falei com ele também. Sobrinho de Vitória. Ele jamais sonhou, jamais imaginou na vida que um dia ele estaria aqui sentado na minha casa, ouvindo o Evangelho da Graça dele. Jamais sonhou com isso. Quem é que trouxe ele para cá? Deus. Não precisou Vitória pegar ele pela mão e trazer. Ela simplesmente vai lá na igreja. Fala na igreja. Tem coisa importante para você. Tem coisa útil para você.
E ele veio. Mas ele veio por quê? Porque Deus é quem efetua nele o querer e o realizar. Chegou o tempo de Deus para ele. Como chegou para mim um dia, como chegou para você também. Diga graças a Deus. Então, a verdade bíblica é que Deus elegeu indivíduos, pessoas que foram eleitas por Deus para serem santas e herdeiras da vida eterna. Essa é a verdade. O Silas argumenta que Deus não trata com indivíduos. Como é que pode? Eu fico enlouquecido quando eu ouço essas coisas. Deus não trata com pessoas individualmente. Deus trata com multidões. Ele alega que Deus escolheu nações, Deus escolheu a igreja, nunca pessoas individualmente. Deus não trata com indivíduos. Deus trata com o coletivo. A Bíblia é a nossa única e exclusiva regra de fé. E ela mostra de uma maneira muito clara que Deus trabalha com indivíduos, não com multidões. Em João capítulo 10, versículo 3, João capítulo 10, versículo, vou ler só uma parte. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Olha só, ele chama pelo nome cada uma das suas próprias ovelhas, cada um dos seus escolhidos. Você não é um mero número de uma carteira de identidade ou de um CPF. Deus conhece você pelo nome. Deus não trata com multidões. Ele trata com cada pessoa individualmente. O que o Silas ensina é heresia, é mentira, é deturpação do evangelho, é manipulação das massas. Quando Jesus chegou diante do sicômoro, ele olhou para cima, tinha um sujeito baixinho lá em cima, era baixinho, subiu na árvore, queria ver Jesus passar. Quando Jesus chegou diante do sicômoro, parou e olhou para ele e disse: Zaqueu! Zaqueu disse: vixe, já foram fofocar de mim para o homem? O homem já sabe até o meu nome. Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar hoje na tua casa. É conveniente para mim me hospedar com você. Nós temos coisas a tratar. Eu tenho verdades para te ensinar. Zaqueu desceu a toda a pressa. Foi para casa, ouviu Jesus ensinar as verdades eternas, se converteu, se arrependeu dos seus pecados, passou a ser uma nova criatura. Será que Deus não fez o mesmo conosco? Fez ou não fez? Zaqueu, desce depressa. Desce depressa. João capítulo 6, versículo 44. Isso é para você não ter nenhuma dúvida de que Deus chama pessoas individualmente. João 6, 44. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. O que significa ninguém? Ninguém. Diga ninguém significa ninguém. Não há exceção. Não há exceção. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Por que depende do Pai trazer? Porque o homem está morto em delitos e pecado. Paulo disse: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Tem que ser Deus a buscar o homem. Se não for Deus a buscar, não tem jeito. Pastor, então eu posso orar para Deus buscar minha mãe, ainda incrédula? A salvação não precisa de oração de ninguém. É Deus direto que faz. Se a tua mãe for uma eleita, no tempo de Deus ela vai se converter. Se não for, não vai. Essa é a verdade da Bíblia. Temos que crer nessa verdade. Então, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Depende do Pai dar, depende do Pai trazer. Tudo na dependência de Deus. Não tem nada a ver com livre-arbítrio. Então, você é um escolhido do Senhor. Um eleito. Um predestinado. Um salvo. E a seguir, o Silas faz duas perguntas consecutivas. Olha como é que ele trabalha com malícia. Olha como é que se perverte a palavra.
Olha como é que se induz o povo ao erro. Ele faz duas perguntas. Primeira, para que pregar o evangelho se está todo mundo salvo? Se está predestinado? Para que pregar o evangelho? Para que Jesus morreu na cruz? Dizendo que a morte de Jesus foi em vão, porque já está predestinado. Se Deus já escolheu quem vai para o céu, quem vai para o inferno, para que Jesus veio morrer aqui? É impressionante. Um homem desse lidera multidões de norte a sul, de leste a oeste desse país. E o povo idolatra. Ele continua. Isso é a coisa mais imbecil e idiota que existe. Imbecil e idiota, Silas, é você pregar mentiras. É você manipular as pessoas. É você fazer lavagem cerebral. Aí ele disse: já está tudo acertado, para que nós estamos pregando? Para que nós estamos construindo templos? Irmão, você tem que saber isso aqui e manejar bem essa palavra. Se alguém perguntar a você, se tem um povo que está predestinado para a salvação, para que pregar o evangelho? Você de Recife, você de Fortaleza, você de Natal, que resposta você daria? Para que pregar se já está predestinado? Hein? O que é que você responde? Ninguém sabe. Vitória, se já está predestinado, para que pregar? Isso, ela respondeu certo. Porque quando o homem nasce, ele, por causa do pecado de Adão, todos nós nascemos mortos em delitos e pecados. Todos nós morremos afastados de Deus. E a maneira pela qual o Senhor Jesus determinou que nós seríamos salvos foi ele nos dando vida outra vez. E ele dá vida através da obediência ao Evangelho. Você prega, quem é ovelha ouve, crê, se converte. Quem não é ovelha não ouve, não crê, não se converte. Qual a necessidade de se pregar o Evangelho de Jesus morrer na cruz se todos já estão predestinados? Porque todos pecaram. Agora, Deus só dá vida outra vez aos que ele predestinou para a salvação. Os que Deus predestinou para a salvação, o pecado de Adão matou, mas vem o Senhor Jesus e lhe dá vida outra vez. Amém? Está lá em Romanos 5, versículo 12. Marca aí na tua Bíblia. Um pouco adiante, nesse versículo 12. Quem são esses todos os homens que o apóstolo se refere aqui nesse versículo? Todos os homens que Deus predestinou para a salvação. Um pouco adiante, no mesmo discurso, na mesma palavra, no mesmo ensinamento, ele diz: porque, como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Se você medita na palavra, Deus vai te revelar coisas profundas. Por exemplo, porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Ué, presta atenção. Paulo está dizendo que pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores. E tem uma parte que não se tornou, é? Como é que entende isso? Muitos se tornaram pecadores. Então não foi todo. Porque o restante é a descendência da serpente. Já são o pecado em pessoa. Eles não se tornaram pecadores. Eles já se tornaram pecadores desde que fizeram a rebelião nos céus.
só se tornou pecador os que Deus criou a sua imagem e semelhança. Nós não éramos pecadores. O pecado de Adão nos fez pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Por isso, eu não canso de repetir que a doutrina da predestinação traz paz, traz descanso, traz segurança. A doutrina da predestinação nos ensina que nós não estamos nesse mundo vivendo uma aventura cega. Nós estamos vivendo a nossa vida de acordo com os desígnios predestinados de Deus. Não é uma aventura cega. Há desígnios de Deus para a tua vida que vão se cumprir. Ninguém pode impedir. Nada nem ninguém pode impedir um predestinado de ser salvo. Você crê nisso? Diga para o teu irmão, você é filho amado de Deus. Teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Diz, o maligno não te pode mais tocar. Diga para ele, tu és mais do que vencedor. Teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. O Sila disse que é desde que aceitou Jesus por livre-arbítrio. É uma fraude, é um estelionato espiritual. Então eu quero conclamar a igreja a criar o hábito de meditar na palavra. Quando você medita, o Espírito Santo trabalha na tua mente, faz você ter um discernimento perfeito e você nunca mais esquece. É bom para você, individualmente, particularmente, é bom para quem você quer levar a palavra, e você maneja bem. Você não é um aventureiro espiritual, você não é um picareta espiritual, você não é um estelionatário da fé, você não faz parte dessa laia. Essa laia de gente é a descendência da serpente e não tem nada a ver com Deus. Diga graças a Deus. Já são 10h28, né? Faz como passa rápido. Domingo que vem mais coisas fortes. Eu creio que esses 2 cultos sobre predestinação já deu a você um alicerce muito bom. Agora medite. Medite. Tire um tempo para meditar. Quem leu a Bíblia ontem à noite? Antes de dormir. Antes de dormir. Que vergonha. Ninguém. Né? Só vitória. Quem leu qualquer outra hora do dia? Eita. Vocês estão esperando o quê, hein, gente? Estão esperando que Deus mande um anjo ler por vocês, né? Gente, isso é coisa séria. Nós estamos tratando das coisas profundas do Espírito de Deus. É para meditar. Eu mergulho na palavra o dia inteiro. Medito, estudo, oro. Fico cansado, eu paro. Dou um tempo, descansa a minha mente, depois eu volto. Pastor, mas eu trabalho. Mas eu garanto a você que, mesmo no teu trabalho, você querendo, você pode tirar 5 minutinhos para... Vai no banheiro, fazer xixi, leva a Bíblia. Chega lá no banheiro, dá uma sentadinha no trono para ficar mais confortável e diz, eu vou dar uma lidinha aqui. Li, meditei, 5 minutinhos. 5 minutinhos. Ninguém precisa saber. É só querer. Olha que coisa linda esse bebê falando. Mamãe, mamãe. Daqui a pouco ele diz, eu sou um eleito, sou um predestinado. Amém, meus irmãos? Amém, igreja? Dê uma forte salva de palmas
Vamos ficar de pé, fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, eleve o teu pensamento a Deus. Senhor Jesus, que descanso eu tenho em minha alma, porque eu sei e creio que o Senhor me predestinou em amor. A minha vida está nas tuas mãos. Eu pertenço a ti. O Senhor é o meu Pai. Eu sou o teu filho. O Senhor é o meu pastor. Eu sou a tua ovelha. A minha vida está toda na dependência de Deus. Os meus dias, o meu amanhã, o meu hoje, tudo está na tua dependência. A tua palavra diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que o Senhor diga caia. O único fio de cabelo não cai sem a autorização de Deus. Eu creio, meu Deus, e tudo isso o Senhor fez para que o teu nome seja glorificado. O Senhor formou um povo sobre essa terra que é testemunha ocular da tua verdade. O Senhor nos iluminou os olhos do coração, os olhos do entendimento. Abriu o nosso coração e deu capacidade de nós entendermos as verdades sagradas. Vivemos num mundo tão mau, tão perverso, onde o certo vira errado, o errado vira certo. Vivemos num mundo onde o teu nome é desonrado toda hora e a todo instante. Apresentam ao teu povo lá fora um Deus déspota, um Deus mau, um Deus perverso, um Deus que, se um filho dele pecar, ele joga no inferno. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus dos homens que não conhecem Deus. Porque nenhuma ovelha se perderá. O Senhor disse, eu deixo as 99 no aprisco e vou em busca da que se perdeu até encontrá-la. Um dia, todos nós estávamos como ovelhas perdidas. O Senhor foi e buscou a ovelha perdida. Como é que Deus chegou até você? Você lembra? Como é que Deus buscou você quando você andava perdido nesse mundo? Eu me lembro de como Deus me buscou. Eu pregava para 100 mil pessoas nos estádios. Poucos lugares há nesse país que eu não tenha ido e pregado para multidões. Mas eu pregava um falso evangelho. Eu pregava heresias destruidoras. Aquilo que Paulo chamou ensinos de demônios, doutrinas de homens que induz as pessoas ao erro. Mas aqueles cujos nomes estão arrolados nos céus
aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Esses jamais serão enganados. Uma vez chamados por ti, o teu Espírito lhe dá o perfeito entendimento. Eu entro no teu descanso pela fé. Eu posso estar vivendo no meio de uma tempestade, no meio do fogo, no meio de águas turbulentas, mas eu creio que o Senhor está comigo. Eu creio que de forma sobrenatural o Senhor fará com que eu não seja vencido, nem pelo fogo, nem pelas águas, nem por qualquer outra artimanha do diabo. Eu descanso em Deus. O Senhor disse: viva cada dia o seu mal. É cada dia. Não adianta eu querer viver o amanhã. Nós não sabemos se estaremos vivos amanhã. Então, por que se preocupar com o amanhã? Nós não sabemos. O amanhã pertence a Deus. Hoje você pode estar um vale de lágrimas. Amanhã você pode estar um vale de sorriso. Porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. E mais poderosa do que a espada de 2 gumes. No tempo certo, Deus agirá em teu favor. Lembre que Maria e Marta mandaram avisar Jesus que Lázaro estava gravemente doente. Jesus ouviu e ainda permaneceu 2 dias em Jerusalém. Lázaro morreu. Quando Jesus ia chegando na casa de Lázaro, a irmã de Lázaro disse: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora sei que ainda assim o Senhor ressuscitará na vida eterna. Jesus disse: não, eu vou ressuscitá-lo agora. Ressuscitou Lázaro dentre os mortos. Lázaro morreu literalmente. Nós um dia morremos espiritualmente. Vivimos neste mundo sem rumo e sem direção, praticando as coisas das trevas, escravo do pecado. Escravo das mentiras de Satanás. Tínhamos uma visão de Deus que não é a visão correta da Bíblia. Nos apresentaram um Deus fraco, um Deus que não é o Todo-Poderoso. Nos apresentaram um Deus mau, perverso. Mas hoje, meu Pai, nós nos regozijamos em Deus, porque o Senhor fez grande obra em nossas vidas. Onde estaríamos nós numa manhã de domingo como esta, se o Senhor não nos tivesse dado vida? Talvez estivéssemos na beira de uma praia, tomando todas que tem direito. Talvez já embriagado de cerveja, de uísque, um cigarro na boca, uma maconha escondida no bolso. Mas hoje estamos aqui. Nada tem mais sentido para a nossa vida a não ser fazer a tua vontade. Viver uma vida reta, viver uma vida santa, viver uma vida de fé.
dizendo: Senhor, eu te agradeço pelo privilégio de ser teu filho. Não fui eu que escolhi ser teu filho, foi o Senhor que me criou a tua imagem, a tua semelhança. O Senhor me revestiu de carne, de ossos, de tendões no ventre da minha mãe. E o Senhor fez com que os teus desígnios se cumprissem em minha vida. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Glorifica a Deus com palmas.